A gente vive fazendo vídeo de coisa boa, né? De coisa que a gente gosta. Vamos falar de coisa ruim? Tá bom. Que tal falarmos sobre a 4ª temporada de True Detective? There was nothing we could do. Nós somos muito fãs de True Detective, né? Nós fizemos programa sobre a 1ª temporada, meio que ignoramos a 2ª, fizemos um vídeo e um podcast sobre a 3ª temporada, que foi fantástica também. E daí chegou a 4ª temporada, com uma certa expectativa, né? Pô, você tem lá a Jodie Foster no elenco, tudo mais, o próprio ambiente, né? Filmar naquele ambiente... É uma cidade fictícia, né? Mas um ambiente antártico, assim, é um ambiente interessante para você se fazer histórias. Mas... pelo menos... Bom, a série foi meio... as opiniões foram bem divisivas, né? Teve gente que gostou muito, gente que não gostou. Eu me encaixo nas pessoas que não gostaram, infelizmente. Mas queria saber de você, Paulão. Suas opiniões gerais aí. Bom, pessoal, só para deixar claro, esse vídeo aqui vai ter um monte de spoilers da 4ª temporada de True Detective, tá? Então, caso você ainda não tenha assistido, sua conta em risco a partir de agora. Vamos falar dessa 4ª... Não sei se a gente criou uma expectativa ou não, né? Porque, primeiro, né? O criador da série era o Nick Pizzolatto, né? Ele que a gente... acho que gostava, né? Porque a primeira temporada foi um espetáculo, né? Foi um trabalho de cinema mesmo, né? Sendo uma série, mas visualmente fantástico, em vários sentidos, né? Trouxe muita coisa diferente para uma série de mistério, né? E isso, a gente fez programa, né? Sobre isso e tal. E aí, meio que a toque de caixa, ele precisou fazer a 2ª temporada, foi muito rápido, né? No ano já seguinte, já estava fazendo a 2ª temporada. Eu assisti, né? Deixou a desejar. É uma pegada bem diferente da primeira, né? É muito mais pé no chão. A primeira tem um lance bem mais de oculto, né? Muito diferente uma temporada da outra. A primeira é sensacional. E a terceira, ela é também sensacional. Então, porque ela bebe na fonte da primeira, né? Então, aí o Nick Pizzolatto precisou de um tempo a mais para talvez pensar e montar a 3ª temporada, e ela é fantástica, né? Traz tudo que a primeira tinha, né, para a 3ª, a parte do oculto, né, o trabalho mental, né, dos personagens, e principalmente talvez uma certa poesia no texto, né? O texto é sensacional, né? Parece que cada fala você tem algo poético, né, que te faz você pensar, né? Pô, a 1ª e a 3ª temporada tem muito disso. A 2ª, nem tanto, parece muito pé no chão, e ele busca uma coisa bem diferente ali na 2ª temporada, que trabalha com máfia, é mais uma coisa meio comum, assim, que não é ruim, mas também fica muito fora. Falando tudo isso, né? Pra entrar, a gente vai falar sobre a 4ª temporada, que não é, né? Não tem nada a ver com o Nick Pizzolatto. E aí é uma mexicana, né, chamada Issa Lopes. Eu já entrei assim não com tanta expectativa por ser uma outra pessoa. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer. E a minha impressão, né, do primeiro episódio da 4ª temporada, ele foi um bom episódio. Mas por uma série de uma série policial, de mistério, enfim. Talvez do primeiro até o 3º episódio você tem uma trama que acontece antes, né? Que é aquele mistério, que é legal, mas pra depois, assim, degringolar de uma forma horrível, né? Horrível no sentido de... parece que acaba não casando as coisas, né? Então... e ele traz um elemento, assim, que me incomoda bastante, que é o terror. O terror mesmo, né? Então, o terror, né? O horror que existe na primeira e na 3ª... ele é muito mais sutil, né? Então faz parte do oculto, né? Então tem muita coisa nesse sentido. Já na 4ª temporada você tem o terror mesmo. Então você tem lá a parte, enfim, sobrenatural, né? Aqueles jump scares, né? Que a gente vê muito no cinema de terror. Que aquilo já começou a me incomodar. Acho que isso acontece na 4ª ou 4º ou 5º episódio. Acho que a partir do 3º já deve ter alguma coisa assim. Isso. E aí assim, mas pra falar que ele não começa mal, né? É um mistério até intrigante, em certo sentido, para ficar muito ruim depois, né? E depois que você termina, né? O último episódio, a gente vai falar, a gente falou de spoiler, né? Vamos falar do último episódio. O último episódio é uma lambança completa, né? O que não se deve fazer
para terminar uma série, né? Que, enfim, aí você pode falar também, comentar, depois eu vou falar um pouquinho sobre esse último episódio, mas de maneira geral, mais ou menos isso. Não, concordo, eu acho que ela não começa ruim, concordo contigo. O lance de expectativa, né? True Detective e tal, por mais que você entre sem nenhum tipo de expectativa, ainda assim o nome True Detective vai mexer com a gente de alguma forma. Se não tivesse o nome True Detective, se fosse só Terra Noturna o nome, realmente o primeiro episódio seria bacana, tal. Eu fui nessa expectativa assim, eu vou ver uma coisa totalmente diferente. Poxa, a Judy Foster tá bem, a parceira dela, que me foge o nome da atriz, que na verdade é lutadora de boxe até, né? Não sei. Pelo que eu vi, acho que ela é lutadora de boxe, mas enfim, ela tá bem também, assim, as duas elas entregam boas atuações. O elenco, no geral, é um elenco muito competente, né, nas atuações. Mas, cara, eu comecei a ver uns problemas que, assim, embora seja muito diferente da pegada de True Detective, ainda assim, a Isa Lopes quis fazer uma estrutura semelhante à primeira e à terceira temporada de True Detective. Em que sentido? Você tem lá aquela parceria conflituosa, aqui no caso agora entre a Judy Foster e a parceira dela, Navarro, do mesmo modo que na primeira e na segunda temporada você tem essas rixas entre os dois parceiros e sempre você tem esse quebra-cabeça do que aconteceu no passado, com o presente e tal. E toda vez que a série vai e volta na primeira e na terceira temporada, você vai enriquecendo o background desses personagens, vai acrescentando muitos dilemas, tudo mais, você vai aprofundando. Aqui, o flashback não aprofunda. Pelo contrário, assim, pelo flashback que a gente tem, essas duas tinham que estar unidas. Não tem um momento de racha. Pelo contrário, os flashbacks mostram elas em uma situação que elas tiveram que se unir. Embora na primeira temporada do True Detective tivesse uma relação entre o Rust e o Marty, que eles tiveram que se unir e mesmo assim eles têm a rixa depois, poxa, a quantidade de rixa que eles têm nos flashbacks é inacreditável. E qual que é a questão? Os personagens, tanto os principais, a personagem da Judy Foster, a personagem da Navarro e os coadjuvantes, eles têm subtramas que, não os desenvolve, 2, não vai para lugar nenhum. Então, por exemplo, aquele jovem policial que a Judy Foster meio que trata um pouco como um filho, tudo mais e tal, acontece umas coisas com ele que você fala, caramba, a partir daqui vai ser coisa boa, né? Tem uma parte, ó, o spoiler, que ele mata o pai, né? Ele mata o próprio pai. E daí você fala, pô, a partir daqui vai acontecer alguma coisa com esse moleque e tal, e nada. Ele literalmente faz um trabalho lá de faxineiro e acabou, né? A relação da Judy Foster com a filha, que no começo foi eu achei que tinha muito potencial, essa relação conflituosa das duas. E do nada, simplesmente, tá tudo bem, elas estão em paz e tal. Então, assim, esse tipo de coisa, a série tinha vários personagens em potencial, só que não aproveita esse potencial para transformar em alguma coisa mais cinética, em uma energia cinética. Eles colocam coisas interessantes, só que eles não desenvolvem as coisas interessantes. E como você falou, né, o final é uma lambança. Por quê? Porque o final é típico de história de mistério das mais vagabundas possíveis, do tipo, o assassino é esse daqui que eu só tô te mostrando agora. Né? Tipo, o assassino era o mordomo e você nem sabia que tinha mordomo na casa. Né? É impossível você saber quem era o assassino, até porque você não tem relação nenhuma durante a série inteira. Essa temporada é até mais reduzida do que as outras, né? Então a gente tá falando de 6 episódios. E parece que o último, ele trabalha como se fossem 3 episódios em um, né? Então ele quer resolver tudo de uma forma e fica tudo muito atrapalhado, né? E a série, ela traz um viés político, né? Talvez pela cabeça da Isa Lopes, que poderia ser melhor desenvolvido também, nada contra, né, você trazer um viés político, que talvez nem aconteça tanto nas outras temporadas, mas traz uma certa pieguice pro final, assim, que deixou tão estranho aquela relação, enfim, a descoberta, né, quando você tem toda... E fica muito explicadinho também, né? Parece que os últimos 10 minutos fica explicando tudo para fechar todas as pontas. Né? O que não acontece com as outras temporadas, né? Principalmente a primeira e a terceira, né? Você tem
tem vários momentos tão geniais, assim, sutis, que essa quarta temporada abandona no final e resolve entregar tudo ali de mão beijada pra você não ficar pensando mais nada e tá lá, tá e pronto. E o que você falou da construção de personagens, né? Esse é o exemplo lá do policial. Ele vai super bem no começo, assim, né? Nos primeiros episódios. Né? Ele tem importância pra trama. Pra no final, achei muito nada a ver ele ter matado o pai. Apesar de todos os problemas que se criam lá do pai, né? Ter várias tretas lá, enfim, que acontece e tal. Mas parece que ele não tem uma motivação tão grande pra matar o pai dele, né? E acontecer isso aí, enfim, de uma forma que não é que surpreende, né? Quando, por exemplo, você pega o Game of Thrones, né? Mata lá o protagonista, aquilo te dá uma coisa... gás, né? Cara, é surpreendente, mas faz sentido com o negócio e esse aqui não. Esse aqui surpreende, mas de uma forma meio negativa. E traz o rapaz lá, coitado, né? Isso acontece que no penúltimo episódio. Fica estranho. E aí no último episódio, parece que não tem como terminar o arco desse personagem. E aí é o que você falou, né? Ele vira meio que passa o episódio inteiro pra enterrar o pai. E não faz sentido nenhum, assim. Não faz. Não, e teve a relação dele com a mulher, que eles têm um filho pequeno, que a mulher bota ele pra fora de casa, porque ele tá trabalhando muito. E do nada, no final, se juntam de novo. Assim, não tem nenhuma virada, nem pra esposa dele, nem pra ele. Então, assim, os personagens, não só ele, vários outros personagens estão largados. A filha da Jodie Foster também tá largada. São personagens que não tem... eles iniciam um ponto A, que é um ponto A interessante, na maioria deles. Todos eles você vê. Tanto é que a gente falou que o primeiro episódio é bem interessante, porque você olha essas peças e fala, opa, isso aqui tem potencial. Só que elas não vão para nenhum lugar. Elas ficam perdidas ali, sem nenhum tipo de desenvolvimento, sem nenhum tipo de dilema. A relação entre a Jodie Foster e a Navarro é conturbada porque o roteiro pede só. Vocês têm que falar grossa uma com a outra. Mas não tem nada que justifique isso. Nada. Pelo contrário, até você vê que o tipo de atitudes delas só justificaria uma cumplicidade maior. Elas têm ideais muito parecidos, se você for pensar. Elas não são polos opostos, como era o caso, por exemplo, do Rust e do Martin. Então aí que tá. Pô, saiu o Nick Pizzolatto, tal, já que True Detective é uma série que se pretende, embora, claro, você tenha uma ligação da terceira temporada com a primeira, tal, mas ainda assim dá pra você ver separadamente de forma muito tranquila. Então, já que é assim, faz o seguinte, aí a gente também não sabe qual é a imposição do estúdio, a liberdade da Isa Lopes, onde teve momento ali que não teve liberdade criativa, de onde veio a ideia dela, tal, mas assim, esquecendo essa parte de bastidores que a gente não sabe o que aconteceu, eu acho que essa temporada poderia se beneficiar muito bem se ela não tentasse emular a estrutura da primeira e da terceira temporada. Então, não precisa ter esses flashbacks, nem nada, não. Segue uma história de mistério, você com você. Não precisa... o esqueleto lá daquele animal emulando a espiral que aparecia muito na primeira temporada, tal. Nossa, aquilo é de um mau gosto, assim, inacreditável. É infantil. É muito infantil. E traz o símbolo, né, que você falou mesmo, acontece, né? Então, você tem o símbolo que é super importante na primeira temporada, né? Você tem a ligação, né, com o Rei de Amarelo, tal, enfim, mas você tem a espiral, né, que você tá falando, né? Enfim, a ver com pedofilia. Na terceira você tem a boneca, né? Também, e isso o primeiro parece que traz um potencial, porque você já vê essa espiral já no primeiro episódio. Só que também não desenrola isso, né? E tenta trabalhar, eu concordo com você, de buscar esses elementos da primeira, né? Da parte mais macabra do negócio, mas traz para um outro lado, que é aquilo que eu estava falando antes, traz o terror já de uma forma bem mais presencial, né? Porque você tem lá o espírito aparecendo, né? Parece uma cena do Chamado, né? E que você toma um susto, mas é aquele susto que de qualquer tipo de filme que acontece hoje, né? Que é o jump scare mesmo, né? E assim, isso não traz nenhuma riqueza para a estrutura, né? E o mais gritante para mim realmente é o texto, né? Então, o texto do primeiro e da terceira temporada
é um texto fantástico, né? Você tira frases filosóficas ali sensacionais, né? De pessoas aparentemente comuns. Sim. Mas é bem legal. E a relação que você está falando, né? Em relação dos policiais também, né? Tanto do Marty, né? Do Rusty na primeira, na terceira também você tem os 2 policiais. A relação deles é muito mais complexa para jogar fora. É um talento de uma Jodie Foster, né? Enfim, né? Não, tanto é, só para a gente finalizar, essa questão dos diálogos, que na primeira e na terceira temporada são primorosos. Aqui, você analisando realmente o texto, o que é falado, se não tivesse uma atriz do gabarito da Jodie Foster, até é que me foge o nome da atriz que faz a personagem da Navarro, mas ela manda bem também. Todos os atores e atrizes ali mandam bem. Se eles não tivessem essa qualidade, nossa, assim, a série ia descambar no ridículo muito rápido, assim, porque o texto não é bom. É que a Jodie Foster, ela entrega bem. Até um texto ruim, ela entrega bem. A outra da Navarro também, ela tem uma presença, ela tem um visual, então nubla um pouquinho essa peculiaridade ruim do texto. Porque se não fosse por isso, nossa, realmente os diálogos, eles são fraquíssimos, assim, fraquíssimos. Ainda mais que você compara, né? Talvez, você só falou, se fosse uma série à parte, seria uma série esquecível, mas ok, né? Mas como tem a ver com True Detective, fica pior. Então, a barra é lá em cima. A barra é lá em cima. Pelo menos pra nós, né? Tem gente que você falou que gostou, enfim. Não sei. Vai saber. Enfim. Vai saber. Opiniões. Vamos lá. That night out on the ice, you saw something. I saw nothing. You're a liar. Bom, pessoal, é isso. Falamos aí um pouco da 4ª temporada de True Detective. Falamos mal, né? Inclusive. Mas deixa o seu comentário se você concorda com a gente ou não. Fale pra nós aí. É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele seu like. Inscreva-se no canal, caso ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no canal do Formiga Elétrica. E ative o sininho para receber uma notificação a cada novo vídeo que for ao ar. E se você gosta do projeto Formiga Elétrica, pense em se tornar um apoiador ou uma apoiadora. Para isso, basta ir em apoia.se/Formiga Elétrica e lá você pode contribuir com quanto quiser, o quanto você puder, para que o projeto se mantenha e se expanda, beleza? É isso, até a semana que vem.